Apesar do coração estar angustiado, meu coração está apreensivo, como diz a canção, estamos de pé. Não podemos parar, porque a obra do Senhor precisa seguir. E não tem coisa melhor para a gente, enquanto pastores, que poder compartilhar a palavra de Deus. E nesta manhã eu quero trazer a você o tema que me foi proposto, amar completamente, baseado no livro que vocês estão estudando, estão lendo, amar completamente. Mas esse é um grande desafio, porque quando a gente pensa na palavra completamente, amar de uma forma completa, nós esbarramos na possibilidade real, e ela é verdadeira, é uma premissa verdadeira, de que completamente eu e você nunca conseguiremos amar. Porque amar completamente, só Deus conseguiu nos amar. Só Deus nos ama completamente. Porque se você pensar na palavra completo, total, 100%, integral, só Deus consegue nos amar assim. Nem nós conseguimos amar a Deus na nossa integridade de vida, com a nossa integralidade. A gente não consegue amar a Deus na sua integralidade. A gente sempre negocia uma coisinha aqui, outra ali. Então, amar completamente é um princípio que a gente vê com dificuldade, mas não é uma desculpa para não amar. Veja a diferença que eu quero estabelecer já de cara. Amar completamente é uma premissa de Deus, ou seja, Deus consegue nos amar completamente. Nós não conseguimos amar completamente como Deus nos ama, mas isso não é uma premissa, não é uma desculpa para nós não amarmos. Porque João capítulo 3, versículo 16, você conhece muito bem esse texto, expressa o amor de Deus na sua completude, ou seja, Deus amou o mundo de tal maneira que entregou, deu, ofereceu o seu único filho, para que todo aquele que nele crer não pereça e tenha a vida eterna, de graça. Essa é a expressão do amor de Deus por mim, por você, pela humanidade. Um amor que não pensa em si, um amor que se entrega àquilo que no grego, na teologia, nós chamamos de ágape. O amor que faz primeiro, o amor que age primeiro, mas esse é um amor que pertence a Deus, é Deus que nos ama desta forma. E nós temos dificuldade de amar do jeito que Deus ama, da maneira que Deus ama, porque este amor pertence a Ele. Então, amar completamente como Ele amou não pode ser uma pedra de tropeço para a minha vida e para a sua vida, porque não dá para a gente fazer assim. Mas existe a expressão do amor de Deus, existe uma maneira de nós amarmos com o amor de Deus, completamente. Nas nossas falhas, nas nossas limitações, nas nossas dificuldades. Deus expressa o seu amor por nós por meio de Cristo. Jesus pagou o preço do nosso pecado, pagou o preço da nossa condenação, nos livrou da morte eterna e nos trouxe salvação. Glória a Deus por isso. E é nele que nós encontramos a expressão, é nele que encontramos como amar com o amor de Deus completamente. Então, amar com o amor de Deus completamente não é impossível. Amar como Deus nos amou completamente é praticamente impossível. Mas amar com o amor de Deus é perfeitamente possível. E isso é muito claro quando na expressão da palavra do Senhor, quando ela vem narrando uma série de fatos, uma série de maneiras, uma série de modos que a gente precisa amar a Deus sobre todas as coisas, é uma maneira da gente amar com o amor de Deus. Porque o exemplo dele de amar de uma forma completa, entregando o seu único filho, significa que ele deseja que nós amemos com o amor que ele nos mostrou. Então, amar a Deus sobre todas as coisas é o primeiro mandamento. Isso significa que eu preciso, de fato, colocar Deus sobre tudo, porque se ele me amou primeiro, eu preciso retribuir esse amor a ele nas minhas limitações. Como? Colocando ele acima de todas as outras coisas na minha vida. E como isso é difícil? Não é uma missão fácil. Se fosse fácil, a gente estalava o dedo e resolvia, e não é. Esse é um assunto muito delicado, é um assunto que merece
de fato, um estudo profundo, e vocês estão fazendo isso. Mas o amor que coloca Deus sobre todas as coisas é aquele que, por vezes, me tira do papel preponderante, me tira ou tira alguma coisa na minha família, e às vezes, como pastores, a gente encara situações muito difíceis, quando a gente aconselha, quando nós conversamos com pessoas, e elas têm alguma coisa que está no lugar de Deus, seja um emprego, uma casa, um carro, uma família, um filho, um esposo, uma esposa, está no lugar de Deus, aquilo é meu centro das atenções. E amar a Deus sobre todas as coisas significa que se eu não conseguir entender a dimensão do amor dele por mim e não amá-lo como ele me amou, eu jamais vou conseguir ter relacionamentos em que eu consiga amar com o amor dele completamente. Você entendeu isso? Ou seja, se eu não entender que o amor dele foi expresso em Cristo Jesus por mim, ou seja, ele abriu mão do seu melhor por mim, se eu não entender isso, eu jamais conseguirei, eu nunca vou conseguir amar como ele me amou, da forma que ele me ensinou, completamente. Porque eu nunca vou colocá-lo no lugar de honra, no lugar que ele merece ficar. Então a primeira coisa que eu preciso aprender é que ainda que eu não consiga amar como Deus, eu posso amar como ele me ensinou, eu posso aprender isso. Então eu preciso colocar ele em primeiro lugar sobre todas as coisas da minha vida. Porque se eu tenho salvação, eu devo a Deus. Se eu tenho saúde, eu devo a Deus. Se eu acordo todos os dias e olho as misericórdias do Senhor se renovando, eu devo isso ao Senhor. Porque se as coisas estão ruins, mas eu tenho um Deus que cuida de mim, eu preciso amar a Ele sobre todas as coisas. Se a situação na minha casa não vai bem, eu tenho um Deus que ama a minha vida, a sua vida, a vida da minha família, e Ele vai cuidar de todas as coisas. Eu preciso colocar Deus onde Ele tem que estar, no primeiro lugar da minha vida. Então, para a gente amar completamente, como Deus não, mas com o amor que Ele nos ensinou, eu preciso colocar Deus em primeiro lugar. Eu preciso colocá-lo dessa maneira no trono da minha vida, eu preciso colocá-lo liderando, guiando a minha vida. Eu preciso saber que, segunda coisa, o amor não é um sentimento. Amor não é sentimento. A sociedade apregou que amar uma pessoa do mesmo sexo é amor, não é. Isso é desejo, é paixão. A Bíblia fala em Romanos capítulo 1, a partir do verso 20, como seriam as coisas do fim dos tempos. O início, das coisas, o apóstolo Paulo escreve dizendo que naqueles dias homens se inflamaram uns com os outros, e no grego esse inflamar significa ficar cheio de fogo. Traduzindo para o latim seria paixão. Se apaixonaram uns pelos outros, se inflamaram. Isso não é amor, isso é um sentimento. Amor é ato, é decisão. Por isso eu disse que amar a Deus sobre todas as coisas é uma decisão nossa, é um ato meu, eu preciso colocá-lo no lugar de honra. E eu preciso entender que amor não é sentimento, amor é ato, é decisão, é entrega. É uma decisão que eu tomo todos os dias de amar, às vezes contra a minha vontade, às vezes contra os meus desejos, às vezes contra o mundo, eu preciso amar. E eu preciso saber que esse sentimento, que essa decisão, ela é perfeita porque Deus é perfeito. É uma decisão perfeita. E aí isso esbarra naquela primeira coisa que eu falei, quando o apóstolo Paulo escreve na carta aos Efésios, capítulo 2, nos versos 4 e 5, ele diz assim: todavia Deus, que é rico em misericórdia, pelo seu grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo, ou seja, pelo grande amor com que nos amou. Ele nos deu vida com Cristo enquanto estávamos ainda mortos em nossas transgressões. Vocês são salvos pela graça, pela atitude de amor de Deus. Então, pensando ainda sobre isso, eu penso que é possível a gente entender como amar com o amor que Deus nos ensinou em Cristo Jesus. Primeiro, como eu disse, colocando a Deus no seu lugar, em honra na minha vida, amando sobre todas as coisas. Depois, ainda usando o exemplo de Deus em Cristo Jesus, a segunda coisa que a gente precisa aprender é amar o nosso cônjuge, como Cristo amou a igreja, e o amor de Jesus pela igreja é um amor que se entrega, que se doa. Então eu quero amar completamente o meu cônjuge com o amor que Deus me ensinou em Cristo. Então olha para Jesus e veja o que Ele fez por nós, veja o que Ele fez pela igreja. É um amor que se entrega, é um amor que se doa, é um amor que não espera, é uma decisão, é um ato de amar. Terceira coisa é amando os filhos. E numa sociedade como nós vivemos, amar os filhos significa, por vezes, corrigi-los em amor.
corrigi-los em atos de amor, em atos decisórios de amor, em dizer um não. E como tem na sociedade de hoje, pais e mães que são incentivados a não dizer não, a deixar os filhos comandarem a vida, a deixar os filhos ainda novos decidirem o que eles querem, se sequer eles têm dimensão do que são as suas decisões. Veja, quando eu quero amar completamente, com o amor que Jesus, que Deus me ensinou, eu preciso amar os meus filhos, colocando eles nos lugares de filhos e principalmente corrigindo-os, sabendo dizer não. Eu quero lembrar que Jesus levou uns nãos na vida. Em João capítulo 17, quando ele, pressionado pelo tamanho da responsabilidade, pelo tamanho do seu ato de amor, da sua decisão de nos amar, em João 17, Jesus chega a transpirar sangue, e ele fala: Pai, passa de mim, se for a tua vontade, esse cálice. Mas logo depois da mesma frase ele fala assim: não, mas que se cumpra a tua vontade e não a minha. Jesus levou um não de Deus, porque ele sabia o plano que Deus estabeleceu para ele e o que ele deveria cumprir. Porque Deus o corrigiu naquele momento: meu filho, não é a sua vontade. E ele próprio, Jesus, já havia dito isso, que ele veio a este mundo não para fazer a sua vontade, mas a vontade daquele que o enviou, a vontade do seu Pai. Então a gente precisa usar esse exemplo de Deus, de entrega, de decisão, para amar os nossos filhos. E uma outra decisão muito difícil é amar quem nos fez mal. Como é difícil isso. Mas Deus olhou para o mundo, amou o mundo de tal maneira que entregou o seu filho. Ele não se importou com o tamanho do meu pecado, não se importou com o tamanho do seu pecado, não importou se você escarneceu de Deus, se você debochou de Deus. Ele não se importou com o tamanho e o volume. Ele considerou pecado como pecado e falou assim: eu te amo mesmo assim, eu te perdoo. O meu filho vai pagar o preço por você. Eu não quero, tudo bem, mas ele vai pagar o preço por você. Eu te rejeito, mas ele vai pagar o preço por você. Mas eu não aceito, eu não recebo esse presente de graça. Eu acho que eu tenho que fazer alguma coisa para merecer. Tudo bem, mas o meu filho vai pagar o preço por você. Eu te amaldiçoo. Tudo bem, meu filho vai pagar o preço por você. Se você é o rei dos judeus, desce daí agora, dá uma ordem, desce. Faz chover, faz isso, faz aquilo. E Jesus falou assim: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Como eu disse, Deus amou completamente de tal maneira que Ele perdoou essas coisas. A gente tem dificuldade de fazer isso, e é da nossa humanidade, faz parte dos nossos pecados, mas nós precisamos pegar esse exemplo e amar quem nos fez mal, ou quem nos faz mal constantemente. Porque agindo assim, nós faremos como o exemplo de Jesus, que perdoou quem o perseguiu, aquele que o denegriu, que debochou de quem ele era, até mesmo de quem o traiu. Aquele que colocar a mão na cumbuca comigo, esse vai me trair. Aquele que beijar o meu rosto, esse é aquele que vai me trair. E Jesus decidiu que mesmo assim caminharia com Judas até o final, porque Jesus acreditava que Judas poderia mudar, mesmo sabendo que ele não mudaria. Jesus deu a oportunidade para que Judas mudasse. Vem comigo, aprende comigo, que sou manso e humilde de coração. E a gente tem que seguir esses exemplos. Quem o matou na cruz, Jesus perdoa até quem o matou na cruz. E quando a gente fala isso, é uma provocação, que a primeira coisa que me vem à cabeça, qual é? São os soldados romanos que o crucificaram. Foi Pôncio Pilatos que o condenou. Foram os sacerdotes que pediram a cabeça de Jesus. Não. Quem condenou Jesus à cruz foram os meus, os seus, os nossos pecados. E como eu disse, até nós fomos perdoados. Quem somos nós em amor para não perdoar? E aí eu quero, ainda sobre esse assunto, falar sobre você, para você, sobre 5 dicas práticas a respeito dessas possibilidades de amar completamente com o amor que Deus nos ensinou. Para isso eu peço que você abra a sua Bíblia na primeira carta de Paulo aos Coríntios. Isso foi só a introdução. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, é o chamado capítulo do amor. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13. E nós vamos fazer a leitura. Eu vou ler aqui na minha versão, você acompanha aí comigo, por favor. 1 Coríntios, capítulo 13,
do versículo 4 em diante, a palavra do Senhor diz assim: o amor é paciente, o amor é benigno, não é invejoso, não se vangloria, não se orgulha, não se porta com indecência, não busca os próprios interesses, não se enfurece, não guarda ressentimento do mal, não se alegra com a injustiça, mas congratula-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais é vencido. Mas, havendo profecias, serão extintas, havendo línguas, silenciarão, havendo conhecimento, desaparecerá. Que o Senhor nos abençoe com a leitura da sua palavra e com a explanação dela para a glória do seu nome. Eu quero trazer para você 5 exemplos de como nós podemos amar completamente com o amor de Deus expresso em Jesus depois de tudo isso que eu disse. Antes eu preciso te transportar até a igreja de Corinto rapidamente. Eu preciso te levar até lá para que você compreenda por que o apóstolo Paulo escreve essa carta. Corinto é uma cidade grega, uma cidade forte e imponente, uma cidade onde havia uma grande cultura de idolatria. Os deuses pagãos, havia um templo, a princesa Diana é a Mulher Maravilha, confundi. A deusa Diana é a força do hábito, ficar vendo filme da Marvel, da DC, dá nisso. A deusa Diana, a Afrodite, era um lugar de prostituição cultural, era um lugar de sexo, de orgias, era um lugar onde os homens se perdiam e as mulheres também. Corinto era uma cidade em que havia muita pluralidade, tipo o Rio de Janeiro, é uma cidade portuária, então muita gente chegava até lá e fazia morada em Corinto porque havia muito dinheiro. Assim como em Éfeso, uma cidade também portuária e muito rica, Corinto tinha essa característica, muito dinheiro, muita gente, cultura grega. Os Jogos Olímpicos aconteciam naquela região, que na verdade eram chamados de Jogos Ístmicos, daquela região do Istmo, mas eram os Jogos Olímpicos, o início dos Jogos que nós conhecemos como Jogos Olímpicos. Então Corinto tinha essa força, tinha esse interesse, né, vamos assim dizer, e era uma cidade onde os judeus habitaram naquele lugar. Um grupo grande de judeus saiu daquela região por volta do ano 60, 70, principalmente no ano 70 depois de Cristo, quando houve a perseguição, o imperador mandou acabar com a cidade de Jerusalém por causa da revolta, bem depois da morte de Jesus. Então, há uma perseguição, o povo sai de Corinto, de Jerusalém, e se espalha pelo mundo e chega também em Corinto, na Grécia. Então, é um grupo grande de judeus naquele lugar. E o apóstolo Paulo, em suas viagens missionárias, chega até Corinto. Essa carta é escrita com o interesse de exortar aquela igreja. Por quê? Porque Paulo chega lá, planta o trabalho, chega lá, dá o seu sangue, dá a sua vida, ele ama aquele povo, deixa ali os ensinos, e lembrando que Paulo foi um apóstolo diferente dos demais, porque você se lembra muito bem, Paulo recebeu de Deus, em Cristo Jesus, todas as lições de uma forma direta. Paulo recebeu todo o evangelho dele, todo o apostolado dele de uma comunicação exclusiva que Deus teve com ele. Então Paulo recebeu, claro, conhecimento, porque ele estudou na escola de Gamaliel. É claro que como judeu ele sabia as escrituras, mas ele recebe aquilo que é a cereja do bolo quando ele tem um encontro com Cristo na estrada para Damasco. Você lembra dessa história? E muita gente diz que ele cai do cavalo, né? Não tem essa história? Já ouviu essa história? Quem já ouviu? Que Paulo caiu do cavalo. Alguém já ouviu essa história? Ou só eu que ouvia? Pois é, algumas pessoas. Paulo não caiu de cavalo nenhum. Ele não estava de cavalo. Ele estava andando na estrada, indo para Damasco. A gente acha que caiu do cavalo por causa das viagens longas, mas as viagens eram feitas a pé. E Paulo foi a pé até Damasco, que era perto longe, né? Mas ele foi andando. E nessa, ele tem um encontro com o Senhor e ele cai de cara na terra. Ele cai de pó. Aí sim, ele cai e se prostra diante do Senhor naquele momento. E ali ele tem um início de contato, Saulo, Saulo, por que me persegues? E a partir dali, daquele relacionamento, ele é enchido pela presença de Deus e começa a fazer sentido tudo aquilo que ele aprendeu sobre a Bíblia, sobre as Escrituras Sagradas. Paulo, então, tem uma revelação de forma especial da parte de Deus. Então, tudo que ele aprendeu faz sentido. Em Cristo Jesus, tudo convergiu. Então, é esse camarada que agora está em Corinto, escrevendo para eles, e dizendo: meus irmãos, o que está acontecendo com vocês? A carta aos Coríntios é uma carta direta sobre como a igreja se perde numa atitude de amor, como a igreja se confunde quando ela é deixada, quando ela fica à sua própria sorte,
quando as pessoas não se entendem, quando não há unidade, quando não há temor de Deus, quando não há amor naquele lugar, não há atitude de amor. Então Paulo começa a descrever, por exemplo, que havia litígios, brigas entre os irmãos. E os irmãos, em vez de sentarem com a liderança e conversarem, não, iam para a justiça. Havia uma outra situação, uma família foi desfeita e o filho estava se relacionando com a madrasta e toda a igreja sabia e ninguém falava nada. O pecado acontecendo na cara da igreja e todo mundo passando pano. Paulo bota o dedo na ferida e fala, isso não é certo. Ou acontece uma outra situação, e aí a gente chega nesse texto, que aí Paulo começa a dizer, olha, vocês têm dons pra caramba, a igreja aqui é repleta, alguns são gregos, outros são de Apolo, uns são de Pedro, uns são judeus, e essa pluralidade, vocês têm dons pra caramba, por que vocês estão brigando uns com os outros? Vamos andar em unidade. E a unidade era refletida onde? Na ceia do Senhor, só que a unidade, ela era na verdade comprometida, e não refletida, ela deveria ser refletida na ceia, mas quando eles se juntavam, o apóstolo Paulo fala, quando vocês se juntam, vocês não juntam para celebrar o Senhor, vocês se juntam para gastar, para comer, para falar um monte de porcaria. 1 Coríntios capítulo 11 é o texto da ceia que a gente usa, mas o apóstolo Paulo está recriminando, porque aqueles que tinham mais condições levavam os seus alimentos, e não compartilhavam com aqueles que tinham menores condições. Quando a mesa do Senhor, e se você lembrar da ceia, Jesus parte o pão e serve a todos, inclusive quem? Judas. Inclusive Judas. Jesus parte o pão e serve. Que exemplo! E os caras estão fazendo o contrário, cada um no seu grupo, né? Não, meu grupinho aqui, a gente trouxe uma picanha maturada da Argentina. Vamos comer só nós aqui, meu grupinho, a gente faz... Lá do outro lado tem um grupo comendo caviar, eu nunca comi caviar, não sei se é bom, se é ruim, dizem que é bom, rico gosta. Então, está ali comendo caviar, enquanto tem o povo do skinny, do biscoitinho skinny. Aí o cara fica olhando assim para a picanha, olha para o caviar. Certamente deve passar na cabeça desse pessoal, caramba, eu podia estar sentado à mesa com eles, com os outros. Que atitude de amor é essa? Nessa hora eu me lembro do rei Davi, quando numa atitude de amor ele pergunta, há alguém aqui na casa de Saul que eu ainda não abençoei? Gente, a pergunta que Davi faz não é uma pergunta de dúvida, ele sabia que faltava alguém. É o que nós chamamos de pergunta retórica, ele sabia a resposta. A resposta era Mefibosete. Mefibosete era o neto de Saul, que quando vem a notícia da morte, ele cai do colo da sua ama e quebra os 2 pés, ele fica aleijado. E aleijado em Jerusalém, no mundo árabe, por exemplo, ele é completamente discriminado. E Mefibosete, então, ele é criado como se fosse um pária, à mercê da sua própria sorte e à margem da sociedade. Mas Deus se lembrou de Mefibosete em Davi. E num ato de amor, Davi fala assim, então chama Mefibosete. Mefibosete entra no palácio real. Ele não entrou num restaurante, ele não entrou num lugar, ele entrou no palácio do rei. E quando ele entra, está toda a família de Davi sentada, inclusive os filhos que o trairiam, as pessoas que falavam mal dele, exatamente como na ceia, na última ceia. Entra Mefibosete e ele fala assim, você não vai sentar na ponta aí não, Mefibosete. Deus falou comigo que é para eu honrar a vida de Saul, que me perseguiu, que fez mal a mim, não importa. Ele não jogou nada na cara de Mefibosete, só falou assim, Deus falou comigo para eu fazer isso. Então Mefibosete, essa cadeira aqui, levanta aí, Absalão, você vai me trair mesmo? Levanta aí, Absalão. Puxa a cadeira e senta aqui, ó. Tu vai sentar do meu lado. Todos os dias que eu ceiar, Mefibosete, o aleijado, o leproso, seja o que for, você vai sentar do meu lado. A igreja de Corinto, ela fazia o contrário disso, ela deixava as pessoas de lado. Que atitude de amor eram essas? Mas Paulo passou ali, pregou o evangelho, anunciou o amor de Deus, o povo não compreendeu. E por vezes a gente erra. Por vezes a gente faz as mesmas coisas. Nessa carta aos Coríntios, nós temos 5 características que são listadas aqui no capítulo 13 sobre o amor que Deus nos ensina a praticar. E dá para fazê-lo completamente. Porque se eu colocar Deus acima de todas as coisas, amar o meu cônjuge como Cristo, amando, me entregando, se eu amar os meus filhos, inclusive, principalmente corrigindo-os, e amar aquele que, inclusive, não gosta de mim, a minha decisão tem que ser essa. Então, com base nisso, eu vou fugir do que a igreja de Corinto fazia e vou fazer o que a Bíblia nos fala, e era o que Paulo aconselhava aos coríntios.
Vocês têm profecia, tem isso, tem um monte de coisa. Mas se não tiver amor, é como um sino que não tem sentido. Ele não toca, ele não balança, ele não tem o sinete que faz o barulho. Você é bonito por fora e por dentro você é vazio. Então, quais são essas 5 características para a gente caminhar para o fim? Eu quero trabalhar isso com você nesse texto de Corinto. Em primeiro lugar, o amor produz um bom caráter. Quando eu entendo quem Deus é na minha vida, quando eu começo a praticar esse amor a partir da minha família, a partir dos meus relacionamentos, não tem como o amor não produzir em mim um bom caráter. Olha o que o versículo 4 vai nos dizer. Versículo 4 desse texto de 1 Coríntios capítulo 13. Olha o que diz. O amor é paciente, o amor é benigno, não é invejoso, não se vangloria e não se orgulha. Ou seja, isso é caráter. É um caráter transformado pelo amor de Deus, para amar completamente com amor, com o exemplo de amor que Deus nos deu em Cristo. Eu preciso mudar o meu caráter e ter um caráter semelhante ao dele. Os coríntios não queriam isso. Os coríntios queriam fazer viver a inveja, se vangloriar dos seus dons, ter orgulho próprio, mas Deus em Cristo e a partir dos ensinos do apóstolo Paulo deixa muito claro: o amor precisa mudar e moldar o meu caráter. Não pode ser aquilo que eu quero fazer. Paulo escreve em Gálatas capítulo 2, versículo 20, que aquele que agora, ele não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que eu vivo agora, não vivo mais para mim, mas eu vivo por amor àquele que me amou e se entregou por mim. Estou crucificado com Cristo. O meu caráter, a minha humanidade, a carta aos Gálatas fala muito sobre isso, vai falar do fruto do Espírito. Essa humanidade, essa proposta de mudança de caráter fica muito evidente quando a gente lê a carta aos Gálatas e ela completa de forma plena a carta aos Coríntios. Então, em primeiro lugar, eu quero deixar para você esse destaque com base no versículo 4. O amor de verdade, o amor que a gente precisa praticar, é um amor que produz em nós um bom caráter. E segundo, ainda com base nesse texto, o amor de Deus, ele é altruísta, ou seja, ele não pensa em mim, ele não pensa em si próprio, não pensa em você. O apóstolo Paulo descreve isso no versículo de número 5, vamos lá, olha o que diz o texto no versículo de número 5, ele diz assim: não se porta com indecência, não busca os próprios interesses, não se enfurece, não guarda ressentimento do mal. Ou seja, é um amor que muda a gente, que transforma, que faz com que a gente, na atitude de Deus, de amar sem esperar em troca, de amar incondicionalmente, Ele olha para nós e fala assim: olha, você precisa fazer a mesma coisa. Olha, você precisa olhar para as pessoas com altruísmo. É um amor que não pensa em você. Vocês, coríntios, se reúnem para fazer as coisas que vocês querem, em vez de fazer as coisas que Jesus pediu para vocês fazerem. Olha o exemplo da ceia. Paulo, várias vezes, ele repete isso na ceia. Aquilo que eu recebi do Senhor é aquilo que eu transmito a vocês. Que na noite em que foi traído, não é assim que começa o texto? Ele partiu o pão e distribuiu. Então o amor não pode se preocupar com essas coisas pequenas, ainda que sejam difíceis. O amor precisa ser altruísta, ele precisa pensar no próximo, precisa pensar que a outra pessoa é alvo do amor de Deus tanto quanto eu. O amor de Deus que nos faz amar completamente é aquele que é justo. Versículo de número 6, veja o que o versículo vai dizer. O apóstolo Paulo escreve aqui, então, em 1 Coríntios capítulo 13, o amor não se alegra com a injustiça, mas congratula-se com a verdade. O amor de Deus é justo, Ele nos ensina que para amar completamente, com o exemplo de amor que Ele nos deu, a gente precisa ser justo. E ser justo precisa do altruísmo, porque em vários momentos, quando eu olhar para as situações, eu vou querer julgar do meu jeito. Eu quero ser o juiz. E quando eu me coloco na posição de juiz ou de juíza, o que acontece? O outro está sempre errado. Eu sou incapaz de olhar a situação da maneira que é a maneira correta. Eu estou sempre olhando aquela situação no meu viés, interessado em que a minha vontade seja feita, interessado de que aqueles que estão comendo picanha, aqueles que estão comendo skinny, aquele que vai comer caviar, cada um dê conta de si. Mas eu quero olhar para a situação de fora e dizer: injusto, ingrato, você está assim nessa miséria porque quer, você podia arrumar um emprego. Eu não consigo olhar com compaixão.
O apóstolo Paulo fala isso para os coríntios. E aí, quando eu entendo a dimensão do amor de Deus, eu entendo que eu preciso praticar isso de forma muito clara e dizer que o amor é justo. Eu preciso ser justo diante das situações, porque senão eu julgarei sempre com a minha vontade, com os meus desejos, com os meus desígnios. E aí, meus queridos, meus irmãos, minhas irmãs, nosso julgamento vai estar sempre corrompido. Sempre corrompido. E Paulo ensina justamente o contrário, que o amor de Deus, ele não se agrada da injustiça, não se agrada de ver situações assim, não se agrada em que a situação de uma igreja como Corinto passe por isso e todo mundo fique calado, fique quieto. Não. O amor de Deus tem que gerar em nós um desejo de reparar a injustiça, de consertar as coisas pelo amor de Deus e não pelo nosso jeito. Em quarto lugar, o amor dá força. O versículo 7 é aquilo que tudo suporta, tudo enfrenta, tudo crê. Esse é o amor que nos dá força para enfrentar momentos difíceis. É o amor que nos faz estar aqui em momentos de dor, de angústia, de pressão. É o momento que nos leva à cruz de Cristo quando a situação está ruim. E queridos, isso não é errado. Às vezes não é o melhor caminho, né? Tem gente que fala ou vem pelo amor ou vem pela dor. O ideal é a gente estar sempre andando com Deus pelo amor dele, entendendo o que ele fez por nós, sabendo de que ele é a nossa força. Mas por vezes isso não acontece e a gente acaba se aproximando do Senhor pela dor. E esse amor que Deus derrama por nós é o amor que tudo suporta, que tudo crê, que apesar das circunstâncias enxerga a luz no fim do túnel, que apesar da dor, da angústia, do sofrimento, das injustiças, das traições, da pressão que a sociedade faz na correção que eu faço no meu filho, da pressão que a sociedade faz sobre os meus relacionamentos, sobre o meu casamento, dizendo que eu tenho que chutar o balde. É um amor que diz assim, para que você precisa de Deus? Entende por que eu construí aquela ideia no princípio? Para chegar nesse ponto e entender que o exemplo de amor que nos é dado é um exemplo de uma caminhada, de uma trilha que faz todo sentido e que se eu não andar nela, tudo se perde. Porque eu passaria a julgar de acordo com a minha maneira, eu passaria a amar do meu jeito, e o amar do meu jeito é pecador, é falho. Mas eu tenho um exemplo a seguir, e esse exemplo, ele é um exemplo que no momento de dor, de angústia, ele vai me dar forças. A Bíblia diz que o Senhor é aquele que dá força ao cansado. A Bíblia diz que o Senhor é aquele que ouve as orações daqueles que o buscam. Que no momento de dificuldade, ele é a nossa fortaleza. A Bíblia nos garante que nos momentos de dor, de sofrimento, de angústia, o Senhor está conosco. Eu posso estar comendo bolotas de porcos, mas eu me lembro do amor do meu Pai. É o amor que dá força. Os coríntios deixaram isso de lado. Não preciso disso. Eu tenho o meu conhecimento, eu tenho os meus talentos, os meus dons. A minha igreja é muito boa, a minha igreja é muito forte, ela é muito poderosa. Eu tenho certeza de que trabalhando eu vou conseguir aplacar isso. Eu me encarando e me dedicando, eu tenho certeza que isso vai passar. Não vai. Porque se eu não compreender o exemplo de amor a ser seguido, o exemplo que Deus nos deixa, eu não vou ter forças para caminhar. E os coríntios vacilaram nesse sentido. E o conselho é que a gente entenda que o amor dá força para nós seguirmos adiante. E por fim eu quero fechar dizendo que o amor nunca acaba. Versículo de número 8, a gente fecha dizendo essa grande oração de Paulo, virou até música secular, nunca vai alcançar aquilo que Deus quer falar por meio da sua palavra. Os homens não conhecem, é loucura, o evangelho é loucura para os homens, mas virou música, fazer o quê? O amor jamais é vencido, versículo de número 8. E ele continua dizendo que havendo profecias serão extintas, havendo línguas silenciarão, havendo conhecimento desaparecerá, porque tudo isso é passageiro diante do amor de Deus. O amor de Deus jamais é vencido, porque esse é o amor que vence o mundo, que Cristo olhou para nós, mesmo sendo pecadores, e Ele se entregou por mim e por você, garantindo a nós a vida eterna. O exemplo de amor de Jesus, da atitude, do ato, da ação, da entrega, é aquilo que nós precisamos fazer como exemplo a seguir. Amar completamente, eu e você não vamos conseguir, porque esse amor de Deus, Ele passa por todas essas situações. Mas a gente consegue, e é possível sim, a gente caminhar nessa trilha.
É possível que a gente entenda que o amor nos dá força. É possível a gente entender que o amor jamais acabará. E ele é fonte para nós de energia. Ele é fonte de alegria. Ele é fonte de esperança. O Senhor é a nossa força. A alegria do Senhor é a nossa força. Quando Israel tinha problemas, quando Israel passava por necessidade, quando Israel estava no deserto, o Senhor jamais desamparou. O amor nunca perdeu. O amor jamais será vencido. Eu estou falando do amor de Deus, o verdadeiro amor. Esse amor não é vencido. Esse amor não perde. O amor foi expresso na cruz em João 3,16. Mesmo o mundo sendo pecador, mesmo eu e você não merecendo, o amor não perdeu. As pessoas achavam, naquele momento da crucificação e da morte de Jesus, que tudo tinha acabado. Os discípulos estavam preocupados, desesperados, com medo. Agora acabou, o que a gente vai fazer? Vamos nos esconder, vamos para a parte de cima da casa, chamada cenáculo, e ali a gente vai fazer o que nos resta. Alguns desanimaram, outros oraram, todos eles estavam com medo, com temor, mas ao terceiro dia, o amor não perdeu, o amor venceu. Jesus ressuscitou, e ele vai ao encontro deles. Primeiro encontra dois na caminhada, e tristes, abatidos, sem forças, eles não reconhecem o Senhor. Mas passa o tempo, e eles falam, esse cara é estranho, ele está falando coisas que nos lembram o nosso mestre, e Jesus os deixa, e depois os encontra no cenáculo. Ainda tem gente que fala assim, deixa eu ver se a tua marca está aí na tua mão, deixa eu ver se está no teu pulso, deixa eu ver se é você mesmo. Ele pode ver, não tem problema. Eu quero que você tenha a prova real de que o amor jamais será vencido. Eu quero que você veja e prove de que eu sou aquele que as Escrituras deram testemunho, que eu sou o Messias, que eu sou. O amor jamais seria vencido. E a partir daquele momento, os discípulos andam mais 40 dias com Jesus, reaprendendo, reaquecendo as lições, mas principalmente, reaquecendo o coração para amar com o amor de Jesus. Você conhece essa frase? Eu deixei essa frase para o final, porque eu sei que você conhece essa frase. Porque amar com o amor de Jesus, amar com o amor de Jesus é o nosso... É isso. É isso. É difícil? Muito. É impossível? Jamais. Porque se o amor não foi vencido, e esse amor me alcançou, te alcançou, perdoa os meus pecados, quem sou eu para não amar? Por mais difícil que seja, por mais doloroso que seja, por mais altruísta que seja, por mais humilde e talvez humilhante que seja, porque eu tenho certeza, pelo que eu conheço das Escrituras, pelo que eu conheço, o pouco que Deus se revelou para nós pelas Escrituras, o que a Bíblia nos diz do caráter de Deus, eu tenho certeza que esse sentimento humano chamado humilhação, para Deus foi, muito pior, porque Ele entregou o seu melhor para um mundo que vai virar as costas para Ele. Ele entregou o seu melhor para que as pessoas possam dizer aquilo que eu falei. Eu não quero, eu não recebo, eu não aceito. Mas eu te amei, eu entreguei de graça, toma, não quero. Judas, eu te amo, eu te dou o meu pão, você come comigo, eu amo você, mas eu vou te trair, mas não importa, eu quero que você se arrependa, mas eu já vendi você por 30 moedas, não interessa, você caminha comigo, eu acredito em você, que Deus faria isso. Só o meu Deus, só o seu Deus faria isso. Mas eu pequei, eu ando fazendo isso, eu falo mal das pessoas, eu tenho pensamentos impuros, eu ajo com injustiça, o amor para mim é uma coisa que só funciona na igreja, é na igreja que funciona essas coisas, eu ligo uma chave gospel, eu começo a falar frases de crente, e de repente eu digo que amo a Jesus, mas no fundo eu não consigo fazer nada disso que você está falando. É porque nessa manhã, quando eu comecei dizendo, talvez você tenha ficado preocupado ou preocupada, como eu não vou conseguir amar como Deus? Não. Mas amar com o exemplo dele, amar com o amor de Jesus é perfeitamente possível. Tanto é que está escrito na nossa camisa que é o nosso estilo de vida. E por que a gente não faz? A pergunta que eu faço para mim e faço para você quando me deparei com esse assunto é: por que eu não consigo amar no exemplo de Deus, no exemplo de Jesus completamente? Porque eu esbarro nas limitações que a igreja de Corinto, que Judas, que tantos outros personagens esbarraram, e eles são iguaizinhos a nós.
nas nossas fraquezas, na nossa humanidade, nos nossos defeitos. E a proposta que vocês estão estudando, a proposta da palavra de Deus, é que a gente entregue o nosso caminho ao Senhor. Confiemos nele e tudo mais ele fará. A proposta das Escrituras Sagradas é que a gente se submeta todos os dias à boa e poderosa mão do Senhor, para que, como vasos que somos, como barro que somos, ele possa nos moldar de acordo com a sua vontade, para que a gente possa amar com o amor de Jesus, moldados por ele todos os dias, amando do jeito que ele pediu para que amássemos. Deus não exigiu que nós amássemos do jeito como ele amou. Deus exigiu que nós o amássemos acima de todas as coisas. Isso é mandamento. Mas ele não falou assim, você tem que fazer como eu fiz. Ele fala assim, olha, siga o exemplo do meu filho. Faça como eu vos ensinei. Foi o que Jesus ensinou a eles por 3 anos. Depois por 40 dias. Era o que aqueles 12 homens saíram ensinando pelo mundo. Foi o que Paulo ensinou aos coríntios. É aquilo que você é ensinado e ensinada sempre na sua igreja, aqui na Igreja Batista Vida. Amar com o amor de Jesus é o meu estilo de vida, é o seu estilo de vida, precisa ser o nosso estilo de vida. Amar completamente é possível se a gente amar como Jesus amou. Se nós amarmos no exemplo que Deus nos deu em Cristo Jesus. Se nós fizermos diferente dos coríntios, se nós aprendermos com esses erros e não mais cometê-los, como diz a canção. O desafio desta manhã é amar completamente. Então eu quero que você saia daqui refletindo, reflexiva e reflexivo. Eu não vou te convidar a um apelo emocional, para que você venha à frente ou levante no seu lugar, porque essa palavra psicologicamente me abalou. Não, eu quero que você reflita. Eu gostaria que, meu desejo aqui, a minha missão é refletir, porque eu sou o cara que gosta de refletir. Eu acho que a minha missão é conduzir o rebanho à reflexão, para que você tome a sua decisão, para que você entenda qual é o seu papel na jornada, para que você ame completamente com o exemplo que Deus nos deu, porque esse dá para fazer, dá para a gente se entregar em amor. Eu quero fechar dizendo uma última coisa. Existe um paradigma. Paradigma é algo que fica estabelecido, que você só consegue retirar se você tiver uma prova que aquilo está errado. É o que nós chamamos de refutar. Existe um paradigma na Bíblia que é praticamente irrefutável, porque Jesus nos ensinou ele. Quando ele escolhe os seus discípulos, ele vai andando pelas praias, pelas ruas de Jerusalém, por toda a região da Judéia, e ele escolhe alguns homens. Mulheres também o seguem, mas ele escolhe alguns homens. Entre eles, ele cumpre a profecia do que era dito: aquele que vinha enfiar a mão na cumbuca comigo é o que me trairia. Ele escolhe Judas. O paradigma da decepção, meu irmão, minha irmã, da traição, da falha, do erro, ele é inquebrável praticamente. Eu e você, infelizmente, passaremos por isso. Ele é praticamente inquebrável. Mas aquilo que é um paradigma perfeitamente quebrável é esse que nos foi ensinado pela palavra de Deus nesta manhã. A minha atitude diante disso, ela precisa ser a atitude de Jesus. Eu preciso amar completamente. Não importam as circunstâncias, não importam os paradigmas. Pessoas vão se aproximar e vão me fazer mal. Mas qual é a minha atitude diante disso? Qual é a sua atitude? É essa a reflexão que eu quero te levar. É até este lugar que eu quero te conduzir. Porque a frase que nós cremos, nós vivemos, nós falamos, agora, mais do que nunca, precisa fazer efeito. Para amar completamente, meu estilo de vida precisa ser prático. Eu preciso amar com o amor de Jesus. Amar no exemplo de Jesus. Rejeitando as minhas fraquezas, rejeitando a minha intolerância, rejeitando a minha falta de perdão, rejeitando, diminuindo, sujeitando todas as coisas a Cristo Jesus. Sujeitai-vos, pois, a Ele, a Cristo, para que a gente possa desfrutar do perdão de Deus e amar completamente
com o amor de Jesus. Eu queria orar por você nesta manhã. Eu queria orar com você nesta manhã. Orar por você para que a palavra tenha penetrado, apesar das minhas fraquezas, das minhas limitações, tenha entrado no seu coração. Meu irmão, minha irmã, não está fácil para mim. Não está fácil, mas eu estou aqui. E apesar dessa limitação, que essa palavra tenha entrado no seu coração. Por isso eu quero orar por você. Mas eu quero orar com você, porque eu me coloco na mesma condição. Nós não somos diferentes em nada. É que eu estou aqui e você está aí, mas a gente está junto nessa. Não é fácil fazer isso, mas não é impossível. O exemplo nos foi dado para que a gente consiga fazer. Não importa a circunstância ou a situação que você estiver, não importa o drama que você esteja vivendo, amar completamente no exemplo de Jesus é perfeitamente possível. E é um desafio para nós, é uma missão para nós, e por isso eu quero orar junto com você. Feche seus olhos, curve sua cabeça, reflita sobre isso, reflita sobre o que Deus ministrou no seu coração, o que a palavra de Deus falou com você nesta manhã, e peça a Deus para que transforme o nosso coração. Coloque em nós um coração que ama incondicionalmente, não importando as circunstâncias, não olhando as situações. Feche seus olhos, ore, fale com Deus agora. O mais importante não é o que eu digo, é o que você fala com Deus agora, porque Ele é fiel, Ele ouve as suas orações, Ele é galardoador daqueles que o buscam, Ele atende o seu clamor, Ele ouve o seu coração. Mais do que a sua voz, o Senhor ouve o seu coração. Por vezes o meu coração está endurecido, por vezes o seu coração, o meu coração está manchado pela dor, está machucado, sangrando, mas o Senhor diz na sua palavra, no livro de Apocalipse, que Ele é aquele que enxuga todas as lágrimas, Ele é aquele que perdoa todos os pecados, que para Ele não há limites no seu amor. Aquilo que para você e para mim parece impossível, talvez perdoar alguém, talvez se perdoar, para Deus é perfeitamente possível, porque nesta manhã você aprendeu, ouviu como deve amar completamente. Fale com o Senhor agora. Pai, em nome de Jesus, nós nesta manhã fomos desafiados, ó Deus, por esse tema, nesse estudo deste livro, a amar completamente. Sabemos, ó Deus, que é muito difícil, para não dizer impossível, amar do jeito que o Senhor amou. Ter o teu amor é muito difícil, porque o Senhor é Deus, é perfeito, é completo. E nós somos humanos e falhos. Os nossos pecados nos limitam, mas, ó Deus, por meio do teu Filho, o exemplo que o Senhor nos deu, há um caminho, uma jornada a seguir. E nós cremos que esse caminho é perfeitamente possível. E nesta manhã, pelo exemplo de Cristo, nós queremos amar completamente. Senhor, nós queremos rejeitar aquilo que a igreja de Corinto fez e que nos serve de exemplo, ó Deus. Não queremos ser assim. Queremos ser diferentes. Queremos ter o nosso caráter moldado pelo amor. Queremos, ó Deus, amar altruistamente, pensando mais no outro do que em nós. Queremos ser uma unidade, ó Deus. Queremos ter, ó Deus, a unidade do teu Filho contigo. Queremos ser um, como o Senhor é um com Jesus. Ó Deus, nesta manhã nós queremos ter a certeza de que o amor jamais é vencido e que Ele nos dá força para seguir. Ó Pai, em nome de Jesus, o nosso desafio é viver de fato o amor de Jesus como estilo, como marca da nossa vida. Para isso nós estamos aqui orando, clamando ao Senhor, derramando o nosso coração diante de Ti. Então, Pai, em nome de Jesus, primeiro pedimos perdão pelas nossas falhas. Ó Deus, queremos ser moldados, consertados, transformados pelo Senhor, que é o nosso grande oleiro, é aquele que nos molda com as Tuas mãos. Senhor, em segundo lugar, nós queremos nos colocar à Tua disposição, para que o Senhor nos transforme, que o Senhor mude, que o Senhor troque o nosso coração duro, machucado, sofrendo, sangrando, por um coração igual ao Teu. E Deus, por fim, nós queremos, em terceiro lugar, andar como Jesus andou, fazer o que Jesus fazia. Queremos seguir o exemplo de amor do Teu Filho, para amar completamente, não importando a nossa humanidade, os nossos pecados, as nossas limitações. Queremos andar como o Senhor nos ensinou. Para tanto, recebe a nossa oração, Senhor. Olha para o coração da Tua filha, do Teu Filho. Olha para o meu coração, Senhor. Veja aquilo que há de mal e retira, como Davi escreve no Salmo 51. Vê o que há de mal em mim, Senhor, e retira nesta manhã, para que eu possa amar completamente no exemplo que o Senhor nos deu em Cristo Jesus. Transforma-nos para a glória do Teu nome. É o nosso desejo, a nossa oração, em nome de Jesus. Amém.